Você já parou para pensar que, em meio à correria do dia a dia, uma simples pausa pode mudar uma vida? A gentileza não é fraqueza, é a força que transforma angústias em esperança. Hoje, vamos descobrir como o equilíbrio entre trabalho e empatia pode ser a chave para uma vida plena. Prepare-se para uma história que vai tocar seu coração. Mostre-se gentil e empático. Muitas vezes, aqueles que se aproximam de você carregam questões profundas, ocultas nas camadas internas do ser. Mantenha a calma, pois você já teve a oportunidade de perceber clareza na solidariedade. Preserve sua estabilidade quando alguém chegar angustiado. Seja gentil e compreensivo. O mundo está cheio de pessoas em sofrimento, mas você possui o bem-estar da boa saúde moral. A verdadeira força não está em ignorar a dor alheia, mas em ser o porto seguro que alguém precisa. Hoje, Apolo nos mostrará como essa escolha pode transformar não só a vida dos outros, mas a sua própria. O café estava lotado naquela tarde de terça-feira. As xícaras tilintavam contra os pires, o cheiro de grãos recém-moídos se misturava ao burburinho de conversas apressadas. Beatriz, 28 anos, tentava manter os olhos fixos nas planilhas abertas em seu notebook. Os números dançavam na tela, organizados em colunas que pareciam se multiplicar a cada segundo. O fone de ouvido escondia metade de sua atenção, enquanto a voz da mãe, aflita do outro lado da linha, despejava preocupações, um mal-entendido entre familiares, contas que não fechavam, uma ferida antiga reaberta por palavras mal interpretadas. O rosto de Beatriz revelava a tensão de quem sente o peso constante da escolha: avançar em sua carreira promissora no setor financeiro ou cuidar dos vínculos que a sustentavam desde a infância. O dilema parecia sempre o mesmo: sucesso ou afeto? Objetivos ou pessoas? A narração que ecoaria em sua mente poderia ser a mesma de tantos outros. Quantas vezes você já sentiu que precisava escolher entre sua vida pessoal e o sucesso profissional? O mito do sacrifício total já não faz sentido. O verdadeiro sucesso nasce do equilíbrio. Enquanto digitava uma resposta rápida ao chefe, o celular vibrou novamente. Não era sua mãe. Uma mensagem curta, mas devastadora, iluminava a tela. Não aguento mais. Preciso de você. Era Ana, sua colega de trabalho e também amiga próxima. Quase ao mesmo tempo, um aviso sonoro marcou a chegada de um e-mail urgente do diretor da empresa. Prazo reduzido, análise imediata, expectativa de resposta até o fim do dia. Beatriz fechou os olhos por um instante, respirou fundo e, como quem encontra coragem no simples ato de parar, tomou sua decisão. Desligou o notebook, colocou o telefone no ouvido e murmurou com firmeza: "Estou aqui." Ana não demorou a chegar. Entrou no café com o rosto pálido, olhos marejados e passos arrastados. Sentou-se em frente a Beatriz e, sem forças para esconder o sofrimento, deixou que as lágrimas corressem. Beatriz não tentou preencher o silêncio com conselhos apressados. A sabedoria, naquele instante, não estava em oferecer soluções, mas em sustentar o espaço para que a dor fosse acolhida. Segurou a mão da amiga com delicadeza, transmitindo mais com gesto do que qualquer palavra poderia alcançar. As pessoas ao redor continuavam suas rotinas agitadas, imersas em reuniões improvisadas e risadas nervosas, mas naquela mesa duas mulheres construíam um refúgio silencioso, um território onde a empatia tinha mais valor do que qualquer resultado corporativo. Beatriz sabia que, por dentro, muitos carregam pesos invisíveis. E que, muitas vezes, um ombro silencioso é mais urgente do que 100 explicações racionais. Quando Ana se acalmou, Beatriz a acompanhou até em casa, certificando-se de que não ficaria sozinha. Voltou ao escritório improvisado no apartamento, olhou as demandas acumuladas e reorganizou sua agenda. Delegou algumas tarefas, pediu apoio a colegas e, surpreendentemente, percebeu que a equipe respondeu com prontidão. Não perdeu o prazo, nem comprometeu sua credibilidade. Ao contrário, ganhou respeito. Seu chefe notou a serenidade com que lidava com as pressões e a confiança com que distribuía responsabilidades. Aquilo que parecia um risco se transformou em exemplo. A liderança não nasce do controle absoluto, mas da capacidade de preservar a humanidade no meio da tempestade. Já em casa, o silêncio da noite convidava a reflexão. Beatriz abriu a Bíblia que repousava sobre a mesa de cabeceira e leu em Lucas capítulo 6, versículo 31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Estas palavras alegraram seu momento, atingiram-na com clareza. Não era sobre dividir friamente o tempo entre obrigações e afetos. O verdadeiro equilíbrio estava em escolher, em cada momento, aquilo que tinha valor eterno.
O sucesso profissional poderia ser uma conquista, mas a presença ao lado de quem sofre era um legado. Percebeu então que o mundo pede menos pressa e mais escuta, menos competição e mais cuidado. E que sua saúde moral, construída com base na fé e no respeito, era uma riqueza silenciosa que lhe permitia ser amparo para outros. No dia seguinte, o sol do entardecer dourava o parque da cidade. Beatriz caminhava sozinha, celular guardado, sem notificações para distraí-la. O vento leve tocava seu rosto, e o sorriso tranquilo que trazia revelava algo novo. Não havia perdido nada. Ao contrário, havia ganho uma clareza rara. A vida não se mede apenas em conquistas, mas em quantas vezes somos capazes de oferecer um gesto de empatia quando alguém chega quebrado pelo caminho. Enquanto caminhava, ia pensando, o mundo precisa menos de pressa e mais de equilíbrio. Menos de competição e mais de empatia. Porque a verdadeira conquista não está em acumular vitórias, mas em viver com propósito e em paz. Beatriz está imensamente feliz por ter entendido que o sucesso que buscava não era feito apenas de números e relatórios, mas de olhares compartilhados, mãos entrelaçadas e a serenidade de saber que, quando alguém clama por ajuda, ela pode responder: estou aqui. A cidade pulsava em sua rotina insana. Carros, buzinas, a pressa de quem não tem tempo para nada. Era ali, nesse ritmo desenfreado, que Beatriz encontrava seu palco. Uma profissional de sucesso, movida por metas, planilhas e a constante busca pela eficiência. Seus dias eram uma corrida contra o relógio, até que uma pausa, inesperada e singela, se impôs. Ana, sua colega de trabalho, parecia um ponto fora da curva. Tinha os ombros caídos, um olhar distante. Beatriz, com sua agenda lotada, quase a ignorou. Mas a passagem Lucas capítulo 6 versículo 31 lhe ecoou em sua mente: tratem os outros como vocês querem ser tratados. Naquele instante, Beatriz entendeu que ouvir Ana não seria perder tempo. Seria, na verdade, um investimento em um mundo melhor, um ato de empatia que a conectaria à humanidade de Ana. Ela parou, respirou fundo e perguntou: Ana, como você está? A conversa que se seguiu não falava de trabalho, mas de vida, de medos e de uma solidão silenciosa que Ana carregava. Beatriz poderia ter ignorado, justificando-se com a urgência do profissionalismo. Mas outra passagem a alcançou. Filipenses capítulo 2 versículo 4 que diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ali, ela fez a escolha de ser servidora, de estender a mão. Isso não a tornou menos profissional, mas sim mais sábia. A sabedoria de entender que o sucesso não se mede apenas em números, mas na capacidade de se importar. O dia avançou, e a carga de trabalho de Beatriz ainda estava lá. Mas agora, algo era diferente. A leveza de um ato de bondade a acompanhava. A passagem de 1 Pedro capítulo 3 versículo 8 tem razão em sua afirmação: sejam compassivos, amáveis, humildes. Que diz que a gentileza não é fraqueza, mas a maior coragem que se pode ter em um mundo que só valoriza a eficiência. A gentileza de Beatriz não era um gesto vazio, era a força de ser humana. Beatriz se levantou da cadeira. Agora, sentia-se completa. Fica-nos a pergunta: qual pequeno ato de bondade pode mudar o nosso dia e o dia de alguém hoje? A seguir ouçamos uma reflexão oportuna que Apolo preparou para nós. A história de Beatriz nos mostra algo que muitos ainda custam a entender: o sucesso não é inimigo da empatia. Quantas vezes acreditamos que para avançar precisamos ser duros, inflexíveis, quase de pedra? No entanto, quando olhamos com atenção, percebemos que a verdadeira grandeza está em unir firmeza com ternura. Beatriz nos ensina que não há contradição entre ambição e compaixão. Quando equilibramos nossas metas profissionais com cuidado pelos outros, colhemos mais do que resultados concretos, colhemos paz. E paz é uma conquista silenciosa, mas profunda. Ela se manifesta quando deitamos a cabeça no travesseiro sem peso na consciência, quando o coração se acalma porque fizemos o que era certo. Vivemos em um mundo que acelera. Relógios não param, prazos encurtam, mensagens se acumulam. Nesse cenário, ser empático pode parecer perda de tempo. Mas, se pararmos para refletir, veremos que justamente no gesto de pausar, ouvir e acolher, nascem as relações que sustentam nossa jornada. O mundo clama, sim, por resultados. Mas clama ainda mais por pessoas capazes de construir pontes, de enxugar lágrimas, de estender a mão no meio da tempestade. Clama por homens e mulheres que entendam que a corrida do sucesso se torna vazia se, no final, chegarmos sós na linha de chegada. Você já pensou nisso? De que adianta acumular conquistas, títulos e reconhecimentos se não aprendemos a dividir o peso da caminhada? O verdadeiro triunfo não é apenas chegar ao topo,
mas garantir que nossa subida leve também outras pessoas junto conosco. Beatriz descobriu que a liderança mais respeitada não nasce da imposição, mas da capacidade de ouvir. E ouvir é, talvez, uma das formas mais nobres de amar. Porque ao ouvir alguém em sofrimento, nós dizemos com silêncio: você importa, sua dor importa, sua vida importa. E aqui está a grande pergunta que ecoa no coração de cada um de nós. Você está pronto para ser essa pessoa? Pronto para equilibrar firmeza e compaixão? Pronto para transformar pressa em presença, competição em colaboração, metas em propósito? Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas reflexões. O seu like e o seu comentário nos ajudam a levar esperança a mais pessoas que, assim como você, buscam equilíbrio e sentido. E não se esqueça, na descrição você encontrará um enfoque sociológico sobre o poder da gentileza no ambiente corporativo, um convite para enxergar a empatia também como força transformadora no trabalho. E antes de ir, deixo mais um convite. Se esta mensagem ressoou em você, há outro vídeo na tela que aprofundará sua caminhada de autoconhecimento. Até breve! E lembre-se, pensar forte é viver com propósito.